que está acontecendo agora nos bastidores do poder vai muito além de uma operação policial. Buscas bilionárias, ordens judiciais incomuns e decisões tomadas dentro do próprio STF levantam uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Quem controla a investigação quando ela se aproxima demais do topo? Quando você junta a atuação da Polícia Federal, o caso do Banco Master e decisões pouco usuais do Supremo, o cenário muda completamente. Nas últimas horas, uma nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, reacendeu o debate em torno das investigações sobre o Banco Master. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens que somam mais de 5,7 bilhões de reais em endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, fundador da instituição, e a familiares em diversos estados. A operação foi autorizada pelo STF e também atingiu o empresário Nelson Tanuri. Segundo a Polícia Federal, as medidas visam interromper a atuação de uma organização criminosa e garantir a recuperação de ativos. A defesa de Vorcaro afirmou que ele tem colaborado com as investigações e segue à disposição das autoridades, cumprindo medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. No mesmo contexto, o ministro Dias Toffoli determinou que todo o material apreendido, menos como carros, relógios, dinheiro, celulares e computadores, fosse lacrado e mantido sob custódia direta na sede do Supremo. A decisão, considerada pouco usual, teria como objetivo evitar vazamentos de informações sensíveis durante a investigação, aumentando ainda mais a repercussão do caso. O volume das medidas, o valor bloqueado, superior a 5,7 bilhões de reais menos, e principalmente as decisões judiciais que acompanham a operação, indicam que o caso do Banco Master entrou em um estágio sensível, onde investigação criminal, proteção institucional e controle de informação passam a se sobrepor. Pouca gente está observando esse detalhe. Não é comum que uma operação dessa magnitude venha acompanhada de uma ordem para que todo o material apreendido fique sob custódia direta do próprio Supremo. A decisão do ministro Dias Toffoli de lacrar e manter bens, documentos e dispositivos eletrônicos dentro da sede do STF foge do padrão tradicional em que esse tipo de acervo permanece sob guarda da Polícia Federal ou de órgãos periciais vinculados ao Executivo. Isso importa porque cadeia de custódia e independência da investigação são princípios básicos do processo penal moderno. Quando o judiciário assume diretamente o controle físico das provas, o argumento oficial pode ser a prevenção de vazamentos, mas o efeito colateral é inevitável. Cria-se um novo nível de concentração de poder e de informação dentro da própria corte. Por trás dessas decisões está um contexto mais amplo. O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central após a identificação de irregularidades graves e seu fundador, Daniel Vorcaro, chegou a ser preso antes de obter liberdade mediante medidas cautelares. A investigação envolve possíveis crimes financeiros, organização criminosa e prejuízos que podem alcançar fundos sensíveis do sistema financeiro, com impacto potencial indireto sobre bancos públicos e privados. Quem ganha e quem perde nesse cenário depende do desfecho institucional. Do ponto de vista da investigação, a Polícia Federal amplia seu alcance ao executar mandados em vários estados, apreender bens de alto valor e atingir não apenas o núcleo empresarial, mas também familiares e pessoas próximas aos investigados. Isso fortalece a narrativa de combate a crimes financeiros de grande escala. Por outro lado, o Judiciário, ao centralizar o controle do material apreendido, assume também uma responsabilidade maior. Qualquer questionamento futuro sobre transparência, acesso às provas ou ritmo da investigação recairá diretamente sobre o Supremo e não apenas sobre os órgãos executores. Em termos institucionais, isso aumenta o custo reputacional de eventuais falhas. Há ainda impactos políticos evidentes. O caso ocorre em um ambiente já marcado por desconfiança entre instituições, com atritos recorrentes entre Judiciário, Polícia Federal e setores do Executivo. A decisão de retirar das mãos da Planeamento Familiar
A guarda do material apreendido é interpretada nos bastidores como sinal de mal-estar e de falta de confiança interna, menos algo que não costuma vir a público em investigações comuns. Isso importa porque estabilidade institucional depende de papéis bem definidos. Quando fronteiras entre investigar, julgar e custodiar provas ficam borradas, o sistema passa a operar sob exceções, e exceções, quando normalizadas, viram precedentes. O histórico recente do país mostra que precedentes institucionais raramente ficam restritos a um único caso. Comparando com situações anteriores, operações como Lava Jato, Greenfield ou Zelotes envolveram apreensões bilionárias, material sensível e figuras de grande poder econômico. Ainda assim, a guarda das provas permaneceu, em regra, sob responsabilidade da Polícia Federal ou de estruturas técnicas específicas com fiscalização judicial, mas não com custódia direta no tribunal. Outro ponto pouco debatido é o impacto econômico indireto. Casos envolvendo instituições financeiras, liquidações extrajudiciais e suspeitas de fraudes de grande porte afetam a percepção de risco do país. Investidores observam não apenas a punição de irregularidades, mas a previsibilidade do ambiente institucional. Quando decisões excepcionais se acumulam, cresce a sensação de incerteza jurídica, o que encarece crédito, afasta capital e reduz crescimento. Além disso, o caso se conecta a outros episódios recentes envolvendo o Banco Master, contratos milionários e questionamentos sobre relações institucionais. Mesmo quando esses temas não fazem parte formal do inquérito, eles compõem o pano de fundo que amplia o interesse público e a repercussão política da investigação. Em síntese, a análise fria mostra que essa operação não é relevante apenas pelo que foi apreendido, mas pela forma como o Estado está reagindo a ela. O que está em jogo é o equilíbrio entre investigação eficaz, controle judicial e transparência institucional. É esse equilíbrio, e não apenas o destino de um banco ou de seus dirigentes, que define se o país fortalece ou fragiliza suas instituições no longo prazo. Quando analisamos isso com frieza, fica claro que essa decisão não é apenas técnica. Ela carrega um impacto político profundo porque toca no coração do Estado de Direito, limites do poder, separação de funções e previsibilidade institucional. Não se trata de questionar a necessidade de investigações, mas de refletir como elas são conduzidas quando envolvem atores poderosos e estruturas centrais do Estado. O ponto central aqui é que instituições fortes não dependem de decisões excepcionais recorrentes, mas de regras claras, procedimentos estáveis e responsabilidades bem definidas. Quando medidas fora do padrão passam a ser justificadas como necessárias para evitar vazamentos ou preservar a investigação, o risco é abrir precedentes que concentram poder e reduzem controles externos. Isso importa porque sociedades livres e economias saudáveis dependem de segurança jurídica. Investidores, empreendedores e cidadãos comuns precisam confiar que as regras valem para todos sem atalhos institucionais. Ambientes em que o poder parece se reorganizar conforme o caso concreto geram medo, retração econômica e desconfiança generalizada. Pouca gente está observando que o debate não é sobre pessoas, mas sobre método. Quem fiscaliza o fiscalizador? Quem garante que exceções não se tornem prática? Uma visão de direita responsável defende exatamente isso. Estado forte onde deve ser forte, mas contido por limites claros, transparência e responsabilização. Defender esses princípios não é atacar instituições. Pelo contrário, é exigir que elas funcionem dentro das balizas que sustentam liberdade, crescimento e estabilidade. Sem isso, o custo não é apenas político, é econômico, social e democrático. Se você quer continuar entendendo a política brasileira além das manchetes, com análise, contexto e responsabilidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Esse apoio
faz diferença para que esse tipo de conteúdo continue alcançando mais pessoas e fortalecendo o debate público com seriedade. Aqui a proposta é clara: análise direta, linguagem acessível e zero ruído, sem histeria, sem slogans vazios, menos apenas fatos, leitura crítica e consequências reais. E aproveite para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Nele, seguimos aprofundando os temas que realmente impactam o país e o seu dia a dia.